podcast da LNEC Lisbon Conference 2025. Sejam muito bem-vindos ao podcast da LNEC Lisbon Conference. O meu nome é Daniela Azevedo e aqui estou para o 5º episódio deste primeiro podcast da nossa conferência, que este ano é subordinada ao tema Towards a Sustainable Built Environment, Challenges and Innovation. Este podcast pretende dar a conhecer os principais temas, os protagonistas e os objetivos da Conferência Internacional deste ano, promovida pelo LNEC e que se realiza a 8 e 9 de outubro. Neste 5º episódio é para nós uma honra contar com a presença da professora Ana Catarina Sousa, vice-presidente do Conselho Diretivo do Património Cultural IP, doutorada em Pré-História e Arqueologia na Universidade de Lisboa, onde é professora desde 2008. É também investigadora da UniArc, o Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa, participa em inúmeros projetos de investigação arqueológica em Portugal e Espanha. Durante 14 anos foi coordenadora do Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Mafra. Exerceu funções como subdiretora-geral da Direção-Geral do Património Cultural, também do IGESPAR, e é académica correspondente da Academia Portuguesa de História desde 2023 e membro correspondente do Instituto Arqueológico Alemão desde 2017. É, portanto, arqueóloga profissional, professora de arqueologia e muito obrigada por estar aqui connosco. Sei que esta é uma profissão e é uma carreira académica que se divide em vários bracinhos. Eu espero ter dito tudo bem. Disse tudo bem, até porque, acima de tudo, aquilo que eu faço, e também por isso eu estou aqui, é a história, de várias maneiras, não é? Conhecer o passado através da sua materialidade e essa atividade tão específica da história que é a arqueologia, falo como profissional, também como professora de arqueologia e agora, e também já tinha tido essa experiência também na parte da tutela que regula esta atividade e que tem essa responsabilidade de zelar pelo património cultural, que todos nós, que é uma responsabilidade da sociedade como um todo, todos nós temos responsabilidades de inventariar, de cuidar do nosso património, não é apenas a tutela, e por isso o facto de ter estes chapéus de professora, de investigadora, de tutela, acresce ainda esta visão que eu tenho que o património cultural não é apenas um setor da administração que cuida do património, é algo que é transversal e também todos os agentes que intervêm ao nível da construção, por exemplo, que é o tema deste podcast. Portanto, nessa perspectiva, sabendo quais são as responsabilidades que a Lei de Bases de Património Cultural nos atribui a nós, organismo que cuida do património cultural, tenho também a noção, como profissional, que é uma responsabilidade da sociedade como um todo. Pois bem, a LNEC Lisbon Conference deste ano debate então os grandes desafios da construção para os próximos anos e nós estamos muito curiosos para ouvir, professor, alguém que estuda centenas, milhares de anos para trás. Quais são, do seu ponto de vista, os grandes desafios que se colocam à construção em 2025? Bem, os desafios em relação à construção, vou aqui falar de uma área muito específica, que é os desafios à construção em centros históricos, em monumentos históricos e classificados, e porque é aí que é a nossa missão. E sendo uma parte muito substantiva do nosso tecido, nomeadamente urbano, a missão deste instituto, que é um instituto recente, ao contrário do LNEC, onde estamos, que julgo que faz 79 anos, não é? Sim, vai fazer 80. Vai fazer 80 anos para que vem. O que é muito importante, esta estabilidade das instituições. O Instituto do Património Cultural é um organismo que tem apenas 1 ano e 9 meses, uma vez que tem havido uma constante reestruturação da tutela do património. Portanto, é um volume muito substantivo de intervenções em património classificado que são objetos de pareceres, neste caso, pelas entidades regionais, que neste momento são as comissões de coordenação e desenvolvimento regional e depois a parte decisória do património cultural. Portanto, são aqueles profissionais da área da arquitetura, da engenharia, da arqueologia, da conservação e restauro, que se debruçam pelos projetos para tentar encontrar as melhores soluções. Portanto, são várias profissões, várias vertentes que se conjugam todas. Todas para depois encontrar as melhores soluções
para a intervenção e a reabilitação de edifícios, Edifício em causa. dos edifícios classificados, edifícios históricos. Portanto, essa é algo que, no fundo, é quase praticamente transversal ao território nacional. E depois temos as intervenções que são feitas pelo próprio Instituto de conservação, de valorização do património cultural que lhe está afeto. Naturalmente, nesses dois eixos, não é? Portanto, que é regular e autorizar as intervenções e ser o próprio também agente de intervenção em monumentos, também é, de alguma forma, responsabilidade nossa encontrar boas práticas normativas que depois permita haver algo reflexivo, porque as intervenções em património é algo também, é um conhecimento que tem muito um historial, obviamente, mas que também vai de alguma forma evoluindo. Quando me falam em desafios, claro que há um desafio, desde logo, que temos na área mais recentemente, que está relacionado com as alterações climáticas. Pois. Pronto, que estas alterações climáticas impactam de facto sobre o património edificado e tentar encontrar soluções para que de alguma forma tornar mais resiliente essas construções. Sim. A própria reabilitação de edifícios históricos é ela própria uma reação, uma solução para as alterações climáticas, porque é uma solução muito mais sustentável. Pois. Não só muito menos pegada ecológica, não é, de reabilitar do que fazer construção nova, todo o ciclo de construção, como tentar, de alguma forma, ter uma perspectiva mais de conservação do que uma renovação completa. Portanto, essa perspectiva de valorizar a reabilitação e a conservação é algo que é muito simples, mas que nestes tempos de alterações climáticas, usar os materiais tradicionais, etc., muitas vezes são soluções mais sustentáveis e que também, eventualmente, que serão mais resilientes. Essa é uma questão. Depois, claro, tentar, de alguma forma, evitar a degradação, para evitar grandes intervenções. Portanto, ter uma perspectiva mais de conservação. Estimar o mais possível esses centros históricos, esses edifícios, para que depois a intervenção tenha menos impacto, usando técnicas tradicionais, etc. Portanto, a questão das alterações climáticas, e devo dizer que as alterações climáticas, por exemplo, na zona costeira, e o ordenamento do território, é um tema que Portugal, com as projeções que estão feitas para 2100, para o Algarve e para algumas zonas do litoral, são de facto muito impactantes. Portanto, pensar a construção não só dos sítios, e portanto, eu, quando falo de sítios e monumentos, estou a pensar nas fortalezas que estão, nas arribas que estão em perigo de derrocada. Que já mesmo a olho nu se consegue perceber isso. Estão. Nós, na nossa geração, já conseguimos ver as diferenças entre sítios que nos são familiares, comuns, não é? E é assustador. É assustador e é algo que está a acontecer. Portanto, perante isso, nós este ano tivemos uma parceria com os nossos colegas na Noruega, no âmbito do E-Grants, justamente para ver o impacto das alterações climáticas no património costeiro. E também estivemos na Noruega para ver que, sendo países tão diferentes, como é que se podem encontrar diferentes soluções para tentar mitigar. Uma das perspectivas que temos é de conhecer bem aquilo que nós sabemos inexoravelmente que vai desaparecer, porque estão muitos sítios, por exemplo, na zona do Algarve, sítios arqueológicos de períodos romanos, fortificações, são talvez os sítios mais impactados, não é? Mas tudo o resto que nós pensamos, projetamos a construção para essas áreas, sabemos que será um desafio, áreas costeiras, por exemplo, para o futuro. Portanto, pensar... temos as alterações... Vão estar sujeitas a condições muito agressivas, não é? Exato. Desde logo. Pois. Também a questão das temperaturas, etc. Pois. Portanto, outro desafio, claro, que é a conciliação entre os desafios e uma construção antiga e as necessidades, não é, de usos contemporâneos. Portanto, pois. Isso é algo que todos os dias nós nos confrontamos. Essa balança. É difícil de equilibrar. Em relação ao património arqueológico, desde a Convenção de Malta, que nós usamos o conceito de poluidor-pagador.
Sim. No caso das intervenções arqueológicas, ou seja, quando há uma obra que tem impacto sobre o subsolo, é o promotor que promove os trabalhos arqueológicos. Só que ao contrário, noutras áreas, como por exemplo no ambiente, não é? Aqui o património cultural é um património não renovável. Portanto, aquilo que nós fazemos hoje deixa marca. Obviamente que nós sabemos que os edifícios, todos eles têm marcas dos vários períodos e temos a noção que não podemos congelar os sítios, os monumentos todos. Mas é a nossa responsabilidade encontrar as melhores soluções de uso, para que o uso não de alguma forma transforme a autenticidade do lugar e do sítio. Portanto, claro. Esse equilíbrio é talvez o mais difícil, porque é diferente pensar na reabilitação de um edifício para fruição de visitantes ou de um edifício que vai ser um hotel ou vai ser uma casa particular com um uso diferente. Exatamente. Aí é diferente. Portanto, é difícil sabendo que a nossa responsabilidade última é o património cultural, não é? E, portanto, há edifícios que já passaram por múltiplas funções, mosteiros que foram com quartéis e depois foram escolas, mas o edifício mantém-se, não é? Portanto, quanto mais, independentemente do uso, que a integridade do edifício fique, melhor. Claro que nós sabemos que não podemos ter mosteiros e conventos como teríamos no século XVI e XVII, não é? Claro. Mas esse é um desafio que para quem está no património cultural é um desafio importante e difícil, não é? Eu acho que só mesmo nesta nossa introdução de conversa já fico tentada a perguntar-lhe, professora, quando é que encontra um bocadinho para descansar, assim? Sabe que não é fácil. Não, porque por isso é que eu não me dissocio a minha vertente de investigadora como professora ou decisora do património, porque quando estamos a fazer qualquer uma dessas ações, estamos sempre de alguma forma a descobrir mais sobre aquele sítio que estamos a intervir. O grande desafio é que a sociedade perceba que tem que fazer isso, não é porque está na lei e porque é obrigada, é porque é importante. E porque é que é importante? E esse essa sensibilização. Exato. Qual foi a grande descoberta nesse sentido, ou que mais a marcou na sua carreira? Se é que consegue. Sabe que é sempre muito difícil distinguir uma, porque vamos buscar algo do cotidiano que normalmente não aparece nas fontes escritas. Ainda por cima, o período que eu estudo, que é 99% do nosso passado, é a pré-história, sem escrita. Portanto, no atual estado dos conhecimentos, eu posso explicar-lhe a ocupação humana mais antiga que aconteceu aqui no território português, etc. Mas é no atual estado dos conhecimentos. Portanto, aquilo que mais me fascina em termos de... Sei, uma parede que tenha tido uma inscrição realmente surpreendente. Não, talvez... Um achado pessoal, não sei. Não, talvez... É assim, eu fiz, enquanto arqueóloga da Câmara Municipal de Mafra, só porque estamos aqui a falar de construção, fiz todas as intervenções de uma autoestrada, que é a A21. Sim. E quem passa na autoestrada não imagina a quantidade de sítios que foram sendo descobertos, porque também, quando falamos também em construção e arqueologia, as pessoas pensam que são dois mundos diferentes, mas muitas das grandes descobertas que se fazem hoje em dia em Portugal e em toda a Europa são abrir caminhos. É abrir caminhos, é fazer obras, portanto, a fazer, se calhar, intervenções onde nós nunca pensaríamos. E nessa autoestrada, por exemplo, fiz um achado que até hoje ainda não sei exatamente bem o que é aquilo, que é uma área que tem cerca de 500 metros quadrados, onde encontrei mais de 100 fornos com restos, áreas de combustão, revestidos à argila, e que tinham, eu percebia que era da pré-história, mas quando vieram as primeiras datações de radiocarbono, tinham 7.500 anos de Cristo. Ou seja, era uma complexidade que não tinha paralelo e não tem paralelo na Europa. E de facto, a partir daí, entretanto, começámos a compilar isto em 2007. Porque nós temos muitas vezes estereótipos, portanto, em 7.500 anos antes de Cristo não há sítios tão complexos e tão grandes, etc. Portanto, fez-me repensar esse período e tentar compreender melhor porque é que havia uma área com tanta concentração daquele tipo de estruturas, que eram estruturas bastante complexas,
em períodos tão recuados e, portanto, a partir daí tentar repensar esse período. Nessa autoestrada encontrei muitas coisas, porque os achados para mim, mais interessantes são aqueles que me fazem repensar o paradigma, não é? Exato, pensar se isto que está escrito na história, afinal terá sido mesmo assim. Exato, esses são os principais achados. Também, por exemplo, encontrei um sítio que tinha um colar inteiro de âmbar, com cerca de 3.000 anos. E a minha questão é, o que é que está aqui a fazer este colar no meio de nada? E tentar perceber um pouco melhor da história. Portanto, por vezes, as histórias mais interessantes para mim são não daquelas, porque basicamente nós já sabemos o que é suposto encontrar em cada um dos períodos cronológicos, etc. Portanto, quando nos aparecem situações que nos desafiam, esses para mim são os maiores estímulos para a minha investigação. Sim, claro. E eu acho que já temos aqui tema para uma LDNEC Lisbon Conference 2026. Mas agora para falar sobre a construção, não sei... Sim, a construção e se de algum modo também nos trabalhos de recuperação que tem feito, se há inovação, sustentabilidade, têm mudado de alguma forma esses métodos, apesar de, lá está, nos ter contado que fazer um método mais tradicional, mais de acordo com a construção original, é melhor. Mas mesmo assim, há inovação. Há inovação. De alguma forma, nós também estamos conscientes dessa necessidade. Por exemplo, em termos da sustentabilidade, também participamos no projeto EcoAP, de monitorização dos consumos, e nos imóveis não classificados também podemos, então, de alguma forma, fazer uma intervenção mais sustentável, com os painéis solares, etc., mas não é algo que nós possamos fazer, porque é completamente diferente intervir num edifício histórico do que em termos de inovação. Claro que há novas metodologias, por exemplo, a questão dos levantamentos digitais e mesmo de monitorização do património em termos digitais. Podem-nos fornecer modelos preditivos para que nós possamos, de alguma forma, eu já aquele projeto dos gêmeos digitais, etc., Sim. para os edifícios, para os sítios arqueológicos, podem-nos fornecer ferramentas para compreender, de alguma forma, a resistência e os locais, não é? E tentar arranjar melhores diagnósticos. Portanto, em termos de levantamentos, tem havido um grande avanço da metodologia de levantamento digital. Não só é muito mais acessível, como depois permite uma intervenção muito mais rigorosa. E eu aqui não posso deixar de falar de um projeto que nós estamos a desenvolver no âmbito do PRR, que é o Património 360, que está a fazer o maior projeto de digitalização do património cultural alguma vez feito, um dos maiores da Europa, que inclui não só objetos, cerca de 58.000 peças, praticamente todos os tesouros nacionais e das peças mais relevantes nos museus, mas também de património de edifícios, incluindo património inscrito na lista da Unesco, e esses levantamentos são muito relevantes, não só para preservar, porque fica registado naquele momento aquele monumento feito com levantamentos 3D, e como permite depois, mais tarde, a própria intervenção no monumento, como a própria comunicação. Portanto, convido a procurar em Património 360, que já estão disponíveis, alguns dos levantamentos efetuados. Até ao final do ano ficarão visitas virtuais e modelos digitais de praticamente dos mais de 70 sítios e monumentos em todo o país. E isso também serão ferramentas um dia, por exemplo, para a própria intervenção para o monumento. Portanto, pois, para perceberem, na data X estava com este aspecto, agora está assim, o que é que aconteceu? E depois fazendo a monitorização também com métodos automáticos, não é? Sim. Também, portanto, a outra questão da tecnologia é claro que temos muito ainda para avançar em muitas áreas, mas, como lhe disse, as técnicas tradicionais para este tipo de reabilitação acabam por ser os métodos mais adequados, que também é um desafio, porque também é algo que é preciso manter e que também não é assim tão fácil de executar, não é? Pois, claro. E provavelmente os profissionais que os saibam executar também. Exatamente. E dentro destes desafios também não queria deixar de falar do grande desafio que nós temos neste momento em mãos, que são as intervenções no património cultural
no âmbito do PRR, que é um grande projeto também que são mais de 85 imóveis em todo o país. É um projeto que o Património Cultural é o responsável, juntamente com outras entidades, com câmaras municipais, com museus e monumentos, etc. E é uma das maiores, é uma enorme oportunidade de reabilitar, neste período, alguns dos sítios mais importantes, monumentos, museus, sítios arqueológicos, e, portanto, num período muito curto, estamos a fazer muitas intervenções em grande escala, portanto são 80 e tal imóveis, mais de 200 milhões de euros. É uma enorme oportunidade e que também esperamos que dentro deste volume e desta grande responsabilidade de termos estes meios para recuperar património, que também haja avanços na aprendizagem, porque cada monumento tem a sua história, tem a sua metodologia. Eu queria aqui destacar também a nossa património cultural Entre na Obra, em que vamos abrir as nossas obras que estamos a fazer no âmbito do PRR para que as pessoas possam visitar as obras que estão fechadas e que possam, juntamente com os projetistas, com técnicos dos monumentos e com arquitetos e engenheiros do nosso departamento de obras, conhecer o que é que se vai fazer, porque há muitos monumentos que estão encerrados. Portanto, desde o Mosteiro de Jerónimos, a Torre Belém, o Museu da Arte Antiga, desde Braga de Tibães até Sines, passando por Mafra, temos o convite para que as pessoas se inscrevam, porque é por inscrição, e que possam entrar na obra e perceber aquilo que nós estamos a fazer. Porque a intervenção em património muitas vezes é morosa. Pois. Porque é uma responsabilidade. E então, sendo morosa, é uma área que é a nossa primeira iniciativa. Já houve várias obras abertas, não é? Mas para comunicar ao público este grande desafio que nós temos agora até 2026. Sim, senhora. E o recurso às novas tecnologias, e nomeadamente nas camadas mais jovens, nos estudantes, ajudam a recuperar o interesse pela nossa história e pelo nosso património? Sim, ajudam. Sobretudo para terem acesso mais fácil à informação. Se bem que eu acho que nada substitui uma visita, mas uma visita com mediador. Porque sinceramente, eu acho que as pessoas em geral gostam de história. Gostam e apreciam quando se é explicada uma boa história e que é contado a história do próprio momento do sítio. Exatamente. Às vezes a forma como a história nos é apresentada é que se torna um bocadinho mais... As ferramentas digitais é importante, sobretudo para preparar a visita, mas sim, é algo que nós também estamos a pensar com o Património 360, é depois também vocacionar também para os públicos mais jovens, para que eles possam eles próprios descobrir, mas que não dispensa a visita ao monumento e ao sítio. Em si, exatamente. Finalmente, como é que a professora perspectiva que sejam as cidades do futuro? Isto desde o tempo em que os nossos antepassados estavam na sua gruta, com uma fogueirinha para se aquecerem e afastar os inimigos, não é? Eu acho que até assim, agora. As cidades do futuro, aquilo que eu vejo, do maior desafio é fazer a tal conciliação que eu falava da dialética entre a cidade do passado e a cidade do futuro. E tentar fazer essa sensação, obviamente, que as cidades são dinâmicas e têm dinâmicas de construção, etc., mas também tem todo a espessura histórica. E esta não é uma questão só de normativo, de conservação, mas também perceber que, ao conservar as cidades do passado, estamos também a preservar a nossa própria identidade, não é? E perceber mais que essas cidades do passado têm que se incorporar nas cidades do futuro, mas sem massificar essa identidade. Isso esse ordenamento do território urbano é um desafio muito grande, mas eu vejo que essa cidade do futuro, desejavelmente, é uma cidade mais que compartilha todos os interesses, não é? Das pessoas que vivem nas cidades, das pessoas que visitam as cidades e que não compartimenta a cidade do visitante da cidade de quem vive. Portanto, desejavelmente que incorpora as cidades do passado e também que não divide a cidade de quem visita da cidade de quem vive. Pois. Que é muito difícil, mas que nós
temos que, de facto, pensar isso como um objetivo que é de todos. Como disse, não é uma questão de património, é uma questão também da sociedade como um Social, todo. pois, precisamente. O que é que podemos esperar então da participação do património cultural aqui na LNEC Lisbon Conference? É pensarmos que esta questão da conservação e da reabilitação dos edifícios históricos, e nomeadamente dos edifícios classificados, não seja entendido como um constrangimento, mas como uma oportunidade em termos de sustentabilidade ambiental, em termos de impacto social, em termos de identidade cultural. Portanto, intervir em edifícios históricos é uma oportunidade, não é um constrangimento. E temos que encontrar as melhores soluções para que hoje aquele edifício seja um hotel, amanhã seja uma escola, mas que o edifício permaneça na sua integralidade. E pensar que as cidades vão mudando, não é? E vão mudando os usos dos vários espaços que foram construídos, mas que as pedras já lá estavam, não é? Prisões transformadas em hotéis. Sim, exato. As pedras já lá estavam. E o princípio do alojamento temporário também, de certa forma. Exato. Um é voluntário e o outro não. Exato. mas são pedaços e também de pensar que o conceito, também falávamos antes da entrevista, que o próprio conceito de património hoje em dia se diversificou, não é? Diversificou-se em termos tipológicos, estamos num edifício classificado aqui no LNEC, não é? Pois é. Em termos tipológicos, temos aqui um laboratório que está classificado, em termos cronológicos, portanto, património do século XX, e essa diversificação do conceito de património mostra-nos também que nas cidades não são só aqueles edifícios mais antigos que fazem parte da memória da cidade como espaço histórico e vivido. Sim. São outros ambientes e que também é parte do património imaterial que não está dissociado das vivências, não é? Do material. Portanto, essa perspectiva do património como uma oportunidade e não como um constrangimento é a nossa perspectiva, e também da oportunidade que é reabilitar património em termos de sustentabilidade. Professora, muito obrigada. Muito obrigada. Foi tão rico, tão enriquecedor saber todos esses detalhes e já tenho a certeza que por esta altura já tenho 30 chamadas não atendidas. Pelo ritmo que podemos observar antes da nossa conversa. Sim, Pronto. Então, em breve teremos um novo episódio do nosso podcast com mais um parceiro da LNEC Lisbon Conference, que se realiza então nos dias 8 e 9 de outubro. A todos os que nos ouvem, convido-vos a acompanhar esta série de episódios, onde continuamos a dar voz aos protagonistas da LNEC Lisbon Conference 2025, aprofundando temas e desafios e histórias que vão marcar esta edição. Subscrevam o podcast nas plataformas habituais e fiquem atentos aos próximos episódios. LNEC, Engenharia no Presente para um futuro sustentável.